Louvado seja o nome do Senhor. Antes de qualquer coisa, eu quero convidar todos vocês, mais uma vez, a inclinar o seu rosto. Inclina o teu rosto no teu lugar. Sonda o teu coração. Pergunta a ti mesmo, por que você está aqui nessa noite? Pergunta a ti mesmo, como é que você chegou aqui essa noite? Porque Deus conhece o teu coração. Ele conhece tudo que há dentro da tua alma. Conhece os teus pensamentos. Conhece os teus sentimentos. Conhece as tuas lutas, as tuas aflições. Conhece os teus desejos. Ele conhece as tuas dores. Ele conhece os teus limites. Ele sabe qual é o limite da tua força. Ele sabe. Ele sabe por que você está aqui. Ele sabe como você está aqui. E Ele quer abençoar a tua vida. Espírito Santo de Deus, nós vamos iniciar nessa noite a segunda carta que o apóstolo Paulo enviou a Timóteo. Em nossas mãos, um tesouro além de toda a compreensão humana. Um tesouro de valor incalculável, de estima tão alta. Geração após geração, estas palavras têm abençoado a tua igreja. Há centenas de milhares de pessoas que nela têm crido. Senhor, trêmulo na tua presença, eu rogo que nos dês entendimento e nos livres do erro. Instrui-nos conforme a tua palavra, para que nós possamos viver de maneira que te agrada, Senhor. Livres do peso de toda a invenção, toda adição humana, toda modificação humana, todo achismo. Nós queremos ouvir a tua voz nessa noite. O nosso coração está aberto. Estamos sedentos, estamos famintos. Vem, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Louvo a Deus pela vida de cada um de vocês que está nesse lugar. Sinto sempre a ausência de alguns irmãos que por motivo de saúde não têm podido estar hoje conosco. E sempre quero incentivar a igreja a estar orando uns pelos outros. Queridos, nós temos o proscartereu pelas manhãs, não é para substituir o tempo pessoal de oração, mas para incentivar a igreja à oração. Todos os que desse tempo participam são pessoas que logo já têm que sair, trabalhar, estão na correria, mas se nós não abrirmos um espaço no dia, a gente vai tocando a vida para frente e Deus simplesmente se torna um item a mais em nossa lista de afazeres. Que não seja assim. Que não percamos o mais precioso de todos os privilégios que foi nos dado, de entrar na sala do trono pela fé e falar diretamente com Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele inclina seu ouvido e escute a oração de seus filhos. Se você estudou alguma vez a história de reis e imperadores, ninguém podia entrar diante de um rei, diante de um imperador, de qualquer maneira, a qualquer momento. Quanto mais o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Mas a nós Ele deu acesso, porque Ele nos chama de filhos. Amém? Eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia na segunda carta de Paulo a Timóteo. Temos tanta coisa para fazer.
tanta coisa para falar nessa noite. Eu vou me esforçar ao máximo. Olha, eu acho que eu mudei o título dessa pregação umas 3 vezes. E eu orava, e minha alma intranquila, o Senhor ia falando no chuveiro, na madrugada, no carro, deitado na cama. E eu disse para vocês que essa carta tem um peso especial para a minha vida. São poucas as porções da palavra que foram escritas para uma pessoa. A palavra de Deus, ela tem uma característica de ser útil e ser, ao mesmo tempo que é para todos, ela trabalha de forma específica na vida de seus filhos. Porém, esta carta, ela foi escrita por Paulo pensando em Timóteo. Deus tinha planos para esta carta, tanto que a preservou para que hoje, 2000 anos depois, nós pudéssemos ter acesso a isso. Mas, queridos, antes de dizer qualquer coisa, deixa eu tentar pincelar. Nós vamos lidar com o primeiro capítulo, e eu vou quebrá-lo em 3 partes. Mas antes de qualquer coisa, tem um texto que veio ao meu coração, se encontra na carta aos Hebreus, no capítulo 13, se você quiser projetar aqui, no versículo 7, Hebreus 13, 7. Nós não temos certeza quem escreveu a carta aos Hebreus. Alguns alegam que foi o apóstolo Paulo, alguns alegam que pode ter sido um dos discípulos do apóstolo Paulo, porque a teologia aqui dentro é paulina. Alguns alegam que pode ter sido Apolo, que foi instruído pelos discípulos de Paulo, Aquila e Priscila. Não sabemos. Mas o seu conteúdo é precioso. E lá em Hebreus 13, 7, a palavra de Deus nos diz: lembrem-se dos seus líderes que transmitiram a palavra de Deus a vocês. Observem bem o resultado da vida que tiveram e imitem a sua fé. O chamado do autor da carta aos Hebreus nesta porção não é somente ouça o que eles têm a dizer. É imite a vida que eles viveram. Imite não somente a fé teórica. O problema desse púlpito, o problema do púlpito é que muitas vezes você pode receber uma fé teórica, mas é somente no andar, no caminhar, na convivência, no dia a dia, no discipulado, que você recebe a essência de quem a outra pessoa é. O mundo precisa ver que nós de verdade cremos naquilo que pregamos. E às vezes, e somente vou dizer que isso é às vezes, nós somos o maior obstáculo para que isso aconteça. Observem como é importante transmitir a palavra de Deus e viver a palavra de Deus. Hoje em dia existe uma porção muito grande da igreja que diz: não, a nossa pregação é o que nós vivemos. Errado. Como ouvirão se ninguém lhes prega? O que nós vivemos não é a nossa pregação. É a garantia de que cremos aquilo que vivemos. Amém? Nós cremos e pregamos a palavra de Deus. O que nós vivemos é a evidência de que de verdade nós cremos no que nós pregamos. Senão fica muito fácil. Fica tudo muito fácil. E o que estava acontecendo nos dias da igreja primitiva, se você vai para Atos no capítulo 2, você encontra lá no versículo 42 que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Os apóstolos estavam vivos, os apóstolos ensinavam, eles retransmitiam as palavras que Jesus havia dito a eles. Vocês vão lembrar que antes de subir aos céus, Jesus comissiona os apóstolos, ele diz para seus discípulos: vá, façam discípulos de entre todos os povos, todas as nações, ensinando-lhes a guardar o que eu também lhes ordenei. Há uma retransmissão. Eles receberam, agora eles vão dar. Eles aprenderam, agora eles vão ensinar. E os apóstolos estavam ensinando de fato, mas o problema é que um por um
começaram a morrer como mártires da fé. Aliás, o primeiro mártir dentre os apóstolos está registrado no livro de Atos. O apóstolo Tiago, irmão do apóstolo João, filho de Zebedeu, aproximadamente no ano 44, uns 10 anos depois de Cristo Jesus ter ressuscitado e ascendido aos céus. Depois, entre os anos 64 e 68, durante o reinado do imperador Nero, Pedro, Paulo vão ser martirizados, até chegar no último dos apóstolos, lá no ano mais ou menos 98 depois de Cristo, o apóstolo João parte para a eternidade. E a era apostólica termina. E agora os apóstolos não estão mais vivos. Mas a igreja tem necessidade de continuar perseverando na doutrina dos apóstolos, do mesmo jeito que eles faziam em Atos 2. Então a palavra que havia sido emitida de forma oral, agora começa a ser transcrita, ela começa a ser escrita. E Paulo, antes de partir, ele precisa zelar para que isso seja cuidado. Nesta carta, nós sabemos que Paulo está prestes a morrer. Esta é a última carta que o apóstolo vai escrever, que nós temos registro dela. E ele decide escrever essa carta para alguém que ele chama de meu filho na fé. Ele vai chamar ele de meu filho verdadeiro, meu filho genuíno na fé. Timóteo, a quem provavelmente ele não veria mais depois de escrever essa carta. Apesar de que o seu desejo era encontrar-se novamente com ele. Novamente, sem apóstolos vivos, a igreja precisa mais do que nunca dos ensinamentos e da doutrina dos apóstolos, que transmitiam as palavras e as ordenanças de Jesus. Se você entendeu isso, diga amém. Porque o que nós vamos lidar agora depende disso aí. Se a gente não entende isso, a gente vai buscar tesouros em todas as partes, menos onde ele está de fato. Por causa da seriedade deste assunto, Paulo precisa fortalecer o seu filho na fé, Timóteo, para que continue o ministério com coragem, lembrando a Timóteo do seu chamado, lembrando a Timóteo que ele foi instruído na fé. Quem foi que instruiu Timóteo na fé? Sua avó, sua mãe, Paulo, os que lhe ensinaram. Ele vai lembrar a Timóteo do próprio exemplo que Paulo, o apóstolo, deu para ele, perseverando no sofrimento, com fidelidade na obra. Paulo vai lembrar a Timóteo que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Se você se prende nas palavras, um dia conversando com o Iso, ele me disse, pastor, você se prende nas palavras. E de fato eu me prendo bastante nas palavras. Essas 3 palavrinhas aqui, parece que quando você tenta ler elas, sempre falta uma delas em você. Faz a brincadeira depois. Você fala assim, poder, amor, mas não tem equilíbrio. Tem gente que tem poder, acha que tem equilíbrio e não tem amor. Tem gente que é só amor, não tem equilíbrio nenhum e poder nenhum. Somente em Jesus Cristo pode haver poder. Mahatma Gandhi pode ter sido o cara mais equilibrado e pacato do mundo, mas só Jesus Cristo leva para o Pai. Timóteo não era, vamos concordar que Timóteo não era o modelo, talvez ele não seria o primeiro da lista que você escolheria para ser o sucessor de Paulo, se você conhecesse Timóteo. Jovem, ele tinha problema com as autoridades, porque todos praticamente eram mais velhos do que ele. Os anciãos da igreja, a maioria, eram mais velhos do que Timóteo.
Temos indícios de que ele era um pouco tímido, ao ponto que Paulo tem que lembrar a Timóteo, ninguém despreze você pelo fato de ser jovem. Ai, Timóteo. Lembrando, Timóteo, eu deixei você em Éfeso para que você enfrente esses que estão ensinando falsos ensinamentos. Era um cara que sofria com feridas no estômago, muito provavelmente por causa de estresse. Muito provavelmente. Sofria com a qualidade da água que ele bebia. Tinha constantes enfermidades. Você olharia para ele e diria, um cara que a avó foi crente, a mãe foi crente, o pai era pagão. Ele não era o top, a elite, o melhor. Talvez você e eu não escolheríamos. Mas foi a escolha que Deus fez. E se você olhar para Paulo, o negócio piora. Vamos ler os primeiros 7 versículos desse texto, desse capítulo maravilhoso. Acompanhe na sua Bíblia. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 1 a 7. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida, que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu filho. Ele vai usar a mesma nomenclatura, o mesmo tratamento. Não sei se vocês lembram, na primeira carta de Timóteo, no capítulo 1, no versículo 2, ele chama Timóteo de seu filho. A você, Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e Cristo Jesus, nosso Senhor. É interessante que ele não encaixa aqui riquezas, ele não encaixa aqui boa reputação. Ele diz, olha, o que eu desejo para você é graça do Senhor, é misericórdia e a paz da parte de Deus Pai, para Cristo Jesus. Graça é algo que Deus vai lhe dar na medida que você precisa, de forma específica, no momento específico, para passar por algo específico. Não é a mesma medida que quem está prestes a ir para o martírio, preso numa cela, sabe que vai morrer, está com literalmente um machado no pescoço, e alguém que simplesmente está lidando com uma pessoa difícil, ou com um dia muito quente, ou com uma conta que precisa ser paga. Não é a mesma graça, não é o mesmo agir de Deus na vida, concorda? Mas Deus dá graça de forma específica. Paulo, ele já sabia o que viria pela frente na vida e no ministério de Timóteo, porque Paulo havia vivido todos esses estágios. Ele diz, Timóteo, se algo eu tenho para desejar a você, da parte de Deus, eu quero desejar graça. Eu peço que o Senhor lhe dê graça. Eu peço que o Senhor lhe dê misericórdia. Misericórdia e graça são opostos. Graça, que o Senhor lhe dê tudo o que você não merece. Misericórdia, que o Senhor não lhe dê o que você de fato merece. Como para lembrar, não é porque você é o máximo, não é porque você é o top, você sempre vai precisar graça e sempre vai precisar misericórdia. Porque se você não precisa misericórdia, você está dizendo, eu sou o cara. Opa, sou graça, Senhor, manda graça, graça. Não, Senhor, você precisa graça e misericórdia. E nisso, como para trazer um pouco de tranquilidade e paz. Mas não aquela paz que o mundo promete. Porque o mundo entende por paz ausência de brigas, ausência de lutas, ausência de dificuldades. Isso é paz. Para o mundo, isso é paz. Mas em nenhum lugar do Evangelho você encontra isso. A paz que Jesus promete é uma paz que o mundo não conhecia. É uma paz apesar das lutas, apesar das dificuldades. Foi falado aqui no início, na abertura do culto, sobre dificuldades. Não diz alguns passam. Todos nós passamos ao longo da nossa vida, em diversas fases e de diversas maneiras. Uns de uma maneira, outros de outra forma, mas todos nós passamos e enfrentamos aflições. E Jesus disse, minha paz eu dou a vocês. Não é sempre calmando a tormenta, mas no meio da tormenta. Não é evitando que você vá para a fornalha, mas estando contigo no meio da fornalha. Essa é a paz que Deus nos promete.
Uma paz que traz segurança, que aquele que prometeu é fiel para cumprir, e jamais ele lhe abandonará, meu irmão. Jamais. Jamais. Versículo 3, dou graças a Deus. Ele não diz, eu agradeço a você, Timóteo. Eu quero aproveitar e agradecer. Ele diz, eu agradeço a Deus. Se algo bom aconteceu, Timóteo, se algo bom saiu da minha vida, se algo bom Deus vai fazer da tua, é graças a quem Ele é. O resto, você pode colocar tudo na tua conta. Tudo que deu errado, todas as pisadas de bola, tudo que você falou na hora errada, do jeito errado, tudo na sua conta e na minha conta. Mas tudo de bom, eu dou graças ao Senhor. A quem sirvo com consciência limpa. Paulo está rodeado de prisioneiros. Nós vamos ver daqui a pouco, o lugar onde Paulo estava reservado para o pior, a pior escória, o lixo, o pior que havia em Roma. Assassinos, traidores, estupradores. Rodeado desse tipo de gente, ele diz, eu tenho a consciência limpa. Meu amigo, ninguém pode entrar na tua consciência. E ela pode pesar mais do que o Titanic dentro de você. A partir do momento que um homem diz, eu sirvo a Deus com a consciência limpa, a única resposta que eu consigo encontrar é que este homem vivia de joelhos, pedindo perdão constantemente pelos seus pecados, consciente dos seus pecados e da necessidade de graça e misericórdia. Inclua essas duas coisas quando você orar. Não peça somente paz a Deus, peça graça para enfrentar e peça misericórdia para que o Senhor lhe continue dando graça. Assim como serviram os meus antepassados, é interessante porque em Romanos ele vai usar a palavra os meus pais, os patriarcas. Aqui ele parece estar falando de alguém mais próximo. As pessoas que já tinham partido. Ele diz, eu me lembro constantemente de você, noite e dia em minhas orações. Às vezes nós criamos o hábito de dizer automaticamente, irmão, estou orando por você. Interessante seria se nós pudéssemos fazer uma enquete de quantas vezes que nós ouvimos ou dizemos isso, de fato é verdade. Estou orando por você noite e dia. Será, Paulo, que você não pode fazer nada mais? Não. Não há nada melhor que eu possa fazer por você que orar, porque se você age sem oração, você está agindo loucamente. Você está achando que você pode resolver alguma coisa na força do seu braço. E se você orar, mas você for pacato, você não está disposto a render o teu coração, a entregar a tua vida a serviço do Senhor, isso é conveniente demais. Senhor, resolve o assunto, só não me coloca no meio. Amém. Senhor, manda, envia, levanta pessoas, só não levante a minha vida. Levanta, manda missionários, só não me chama, Senhor, eu estou tranquilo aqui. Senhor, eu te dou tudo, só isso não, isso aqui eu prefiro não. Deus não trabalha dessa forma. Lembre-me das suas lágrimas. Aqui você vê o desejo de Paulo. Quero muito te ver, meu amigo. Afinal de contas, Paulo era carne, osso, igual a você e a mim. Quero muito te ver, para que a minha alegria seja completa. Basicamente é Paulo dizendo, eu estou com saudade de você. Eu nem sei dizer como é que Paulo escreveu isso aqui. De tão escuro que o lugar onde ele estava é. Provavelmente, eu estava pensando sobre esse texto, eu já vi muitos vídeos e fotos, e eu pesquisei muito sobre a prisão mamertina, e gosto muito de história, e somente uma fresta
uma fresta, porque o lugar está metros debaixo do chão. E a única maneira de entrar naquela prisão é por um buraco no teto. Os prisioneiros eram jogados ali para sair para o martírio, para morrer crucificados, ou morriam ali dentro. Eu me lembro da sua fé não fingida, Timóteo. Me lembro, porque essa fé primeiro habitou em tua avó. E a maneira de Paulo falar no passado, provavelmente a avó dele não estava, a avó de Timóteo não estava mais viva. Habitou na tua avó, Lloyd, na tua mãe, Eunice. Você encontra lá em Atos 16 quem essa mulher é, provavelmente se converteu na primeira viagem de Paulo, quando ele passa por Derbe e por Listra. E lá nos diz que esta mulher, ela crê na mensagem, ela se converte, mas o seu marido era pagão, o seu marido era um grego. Normalmente, se o marido fosse ativo na fé, presente, nessa cultura, ele teria sido mencionado primeiro, mas ele não é mencionado, ela é mencionada, e ele é mencionado apenas como um grego. Essa é a família. E ele diz, a mesma fé que havia na tua avó, a mesma fé que havia na tua mãe, eu sei que é essa que está aí em teu coração. Eu estava conversando antes do culto com uma pessoa aqui na igreja, ele disse, olha, eu me lembro quando tive que ir com os meus irmãos para o Peru, para nos despedir brevemente da minha mãe, a quem o Senhor levaria para a sua presença. E naquele momento, o estado no qual estava o meu coração era complicado demais para poder fazer sentido de qualquer coisa. Meu coração estava revoltado, comocionado. E eu me lembro ter feito uma oração, talvez sem compreender o impacto que isso teria na minha vida naquele momento. Disse, Senhor, eu me lembro que a minha mãe não queria ir para o Japão quando o Senhor a chamou. E ela orou e o Senhor mudou o coração dela de maneira sobrenatural. E essa mulher morreu amando esta nação, amando esta igreja. Ela amava até limpar o chão desta igreja. Eu disse, eu queria que o Senhor depositasse isso que o Senhor deu para ela. Coloque em meu coração. Nem sei dizer ao certo qual é a composição teológica dessa oração. Só sei que foi isso que eu pedi. E eu ainda me atrevi a dizer, eu quero o dobro. Eu acho que Deus deve ter olhado para mim, deve ter sorrido. Mas foi exatamente isso que Ele fez no meu coração. A fé, é essa fé que eu reconheço em você, diz Paulo para ele. Eu tenho certeza, eu estou convencido que ela habita em você. Versículo 6, por essa razão, eu torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama. Provavelmente o intuito dessa carta, o motorzinho dessa carta seja essa frase. É como se Paulo estivesse dizendo, Timóteo, eu estou te escrevendo porque eu quero animar você. Não deixa essa chama apagar, Timóteo. Nós não sabemos ao certo o que estava acontecendo na vida dele, mas o tom de Paulo vai mudar um pouquinho nessa carta. Ele vai dar uma chacoalhada e falar, não deixe a chama apagar. Essa palavra anasopureo significa reavivar o fogo. Você não pode acender o fogo. Deus acendeu o fogo em teu coração. Mas você pode tranquilamente trazer lenha todos os dias para que o fogo não se apague. Às vezes somos passivos demais com essa situação. Queremos receber. Vamos ao culto para receber. Queremos receber do louvor, até da cantina queremos receber. A gente quer receber tudo. E temos nada para dar. Porque a nossa passividade nos leva pela correnteza do rio da vida. Mantenha a chama acesa. Você vai precisar dessa chama queimando em teu coração. Queimando.
chama é essa? Lá no versículo 6, da metade para frente, a chama do dom, ou seja, do presente que Deus deu e que está em você. E eu me lembro quando impus as minhas mãos sobre você. E ali vem o versículo 7, pois Deus não nos deu um espírito, esse espírito com E minúsculo, significa uma mente, uma atitude. Deus não nos deu uma atitude de covardia. A palavra é deilia, timidez. Mas, será? É isso que a covardia faz conosco. Faz com que você não avance, faz com que você não vá, faz com que você fique quieto, faz com que você se esconda. Não foi isso que Ele nos deu. Faz com que você espere que todo mundo lhe peça perdão, mas você não tem coragem de pedir perdão. Faz com que você espere que todo mundo seja certinho, todo mundo faça a coisa certa, todo mundo, mas você não tem coragem de ser aquele que vá e faz a coisa certa, mesmo se todos estão apontando os dedos, mesmo se todos estão falando, você faz a coisa certa, porque o Espírito que Deus lhe deu é um Espírito que dá poder, é um Espírito que nos dá amor, e é um Espírito que nos dá equilíbrio. Eu gosto muito dessa palavra, uma palavra composta no grego, sofronismo, significa domínio próprio, significa autodisciplina, prudência. E é difícil, né? Porque a gente ouve mais essa palavra jogada contra nós mesmos do que ela brotar do nosso coração. Ou você não é crente? Você tem que ter domínio próprio. Aí você... Mas a palavra diz que foi esse o Espírito que Deus te deu. Sabe o que é isso? É ter a força e a capacidade de se defender, mas optar deixar nas mãos de Deus. É ter a noção de merecimento, de liberdade, e abrir mão dela por amor a outros. É você poder ir, ou você poder fazer, e você optar por não ir, para você abençoar a outros. É você poder dizer, já fiz a minha parte, mas você decidir, eu vou servir a outros. Esse é o Espírito que Deus nos deu. Depois de plantar igrejas nas províncias de Galácia, depois de passar por Macedônia e plantar uma igreja em Filipos e na região, depois de ir para a Caia, depois de ir para a Ásia Menor, Paulo é preso em Jerusalém. Você lê isso em Atos a partir do capítulo 20. Ele é preso em Jerusalém, ele é transferido para a cidade do César, chamada Cesareia, porque ele apela ao César, ele vai para Roma. Ele é cidadão romano, algo que era muito raro nos dias de Paulo. Seria extremamente caro você comprar a cidadania romana. Provavelmente alguém na família de Paulo havia feito alguma coisa para o Estado e havia herdado, havia recebido a cidadania. Paulo era romano de nascimento, ao mesmo tempo judeu, e entre os judeus ele era formado entre mestres de mestres. Um cara que falava no mínimo 4 idiomas fluentemente. Conhecedor da cultura, conhecedor da filosofia dos gregos, das grandes mentes pensantes, das correntes filosóficas. Era um cara que, se não em termos teológicos, o mundo inteiro estudaria a vida de Paulo, entre nomes como Platão, entre os maiores filósofos. Mas ele decidiu seguir a Cristo. Ele é encarcerado em Roma, ele fica encarcerado com certos privilégios, ele vai ter uma prisão domiciliar. Não pense você o apartamento em termos modernos. Hoje você ainda pode visitar o lugar que
é tido como se fosse onde ele ficou, e fica no subsolo, uma casa apertadinha. Mas é ali onde ele vai escrever as cartas aos Efésios, ele vai escrever a carta aos Filipenses, aos Colossenses e a Filemon, nessa prisão. Como cidadão romano e prisioneiro de César, ele podia receber visitas. Epafrodito vai levar uma oferta de Filipos para ele, vai cuidar dele. Mas agora que Paulo está escrevendo a segunda carta a Timóteo, a situação é diferente. É diferente. Agora Paulo está preso numa masmorra fria, úmida, insalubre, da qual as pessoas ou saíam leprosas ou mortas. E se você pesquisar, você vai ler todo tipo de atrocidade narrada por historiadores, entre as quais era que havia uma porta, até hoje existe essa porta lá, e de vez em quando aquele lugar era lavado pelas águas lá do esgoto de Roma, e todo mundo era afogado, e depois eles abriam a porta e deixavam os cadáveres ir embora, para que coubesse mais pessoas naquela prisão. Era uma prisão para funcionar como morte em vida. Você sairia dali para ser crucificado. Tradição nos diz que o apóstolo Pedro também ficou preso ali. De fato, nós sabemos que o apóstolo Paulo ficou preso ali. Paulo não poderia ser crucificado, porque era cidadão romano. Nenhum cidadão romano poderia ser crucificado. Pedro, nós sabemos que foi crucificado. O que acontece é que no ano 64, depois de Cristo, Paulo, já com idade avançada, o imperador romano Nero, ele ascende ao poder com apenas 16, 17 anos de idade. E ele tinha uma personalidade muito complicada, complicada para todos. O ego dele não cabia em 200 pessoas. Os seus planos de grandeza levam, nas palavras dos historiadores romanos, levam a Nero a queimar a cidade de Roma, incendiar. Coincidentemente, ele não estava em Roma aquele dia, ele estava na sua casa, no campo, olhando para o incêndio na cidade. E dos 14 bairros que havia em Roma, 10 bairros foram totalmente destruídos. Os 4 bairros que restaram eram conhecidos por ter uma alta densidade de cristãos e judeus morando neles. Os historiadores narram que Nero tinha uma peculiar aversão, um ódio particular pelos cristãos, porque os cristãos se negavam a enaltecer o imperador e reconhecer o imperador como deidade, como Deus. Então, quando as pessoas começam a criticar a Nero pelo incêndio, culpar a Nero pelo incêndio, ele disse, não, foram os cristãos. E ele parte à caça, e ele começa a assassinar os cristãos de todas as piores maneiras que vocês possam imaginar. Ele colocou cristãos empalados no seu jardim e os queimou vivos para que servissem como tochas em suas festas. Ele literalmente iluminou suas orgias e suas festas à luz de corpos de cristãos que eram queimados vivos. Esse é o início do cristianismo. Paulo, Pedro, líderes do cristianismo, não escapam, são presos. Paulo escreve, ele diz, eu sei que eu estou prestes a ser derramado. Eu já acabei. Nessa carta ele vai dizer, eu combati o bom combate. Corri, lutei, terminei. Agora é contigo, Timóteo. Bora. Versículo 8 em diante. Portanto, Timóteo, não se envergonhe de testemunhar do Senhor. Muitos tinham vergonha de associar-se com o apóstolo Paulo. Ele estava preso no lugar
onde a pior escória do império estava preso, e você teria o seu nome associado a uma pessoa. O lugar era tão difícil de encontrar que você precisava buscar por ele. Como nós vamos ver depois na carta. Ele diz, não se envergonhe. Eu sou prisioneiro do Senhor. Suporte comigo os meus sofrimentos pelo Evangelho. Paulo não estava sofrendo porque tinha mania de roubar. Paulo não estava sofrendo porque amava o dinheiro. Paulo não estava sofrendo porque sonegou impostos, porque havia assassinado alguém, porque havia agredido fisicamente alguém. Ele estava preso unicamente por pregar e testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz, foi o poder de Deus que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Ele não diz o poder de Deus me chamou com santa vocação. Ele diz, nos chamou com santa vocação. E não em virtude das nossas obras. Não ache que foi pelo que você fez. Cara, você é top demais. Deus tem que chamar você. Não. Ele diz, foi por sua própria determinação e sua graça, porque o dia que ele olhou para mim, o dia que ele olhou para você, certamente ele viu um morto em seus pecados, um corpo fedorento, em decomposição, e a Bíblia nos diz que nisso Deus nos prova o seu amor, que naquele estado ele te amou. Essa graça nos foi dada em Cristo Jesus. Esse nome que nós cantamos agora. Desde tempos eternos. Sendo agora revelada pela manifestação do nosso Senhor, versículo 10. Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte. E trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Aquele mesmo que ressuscitou e que venceu a morte, ele proclamou palavra de vida eterna. E Paulo vai dizer a todos os que ouviram a mensagem do Evangelho e creram na mensagem do Evangelho, foram selados com o Espírito Santo em sua vida, como clara distinção de que você pertence a Deus e que Ele voltará por você. É o selo de garantia, é a marca em meu coração. É a tatuagem na minha alma. Eu pertenço ao Senhor. Ele tornou inoperante a morte que operava em mim. Ele destruiu o poder da morte. Deste evangelho, Paulo vai dizer, e eu imagino que se Paulo estivesse na frente de Timóteo, ele pegaria no rosto de Timóteo e falaria assim, ó, é desse evangelho que eu me tornei pregador, apóstolo e mestre. Sabe o que eu ouço aqui? Eu ouço, não existe outro evangelho. Não existe. Mas outros evangelhos estão sendo pregados. E estão lotando igrejas. Estão lotando, porque as pessoas querem ouvir isso. Algumas sinceramente desesperadas por algo. E Paulo diz, é por isso que eu estou sofrendo. É por isso que eu sofro. Mas eu não me envergonho. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o que lhe confiei até aquele dia. A confiança de Paulo não estava nele mesmo. A confiança de Paulo não estava em seus méritos. Não estava em suas habilidades. Não estava nos seus diplomas. Não estava na sua inteligência. Não estava nos seus conhecidos. Não estava nas suas riquezas. Não estava no seu currículo. Não estava nas suas estratégias. A confiança de Paulo estava única e plenamente em Deus, que se revelou em Jesus Cristo e através da pessoa de Jesus Cristo, que era Deus, estava com Deus, mas Ele era Deus. Embora o mundo não o conhecesse, diz João, capítulo 10, versículo 14, o mundo não o conhecia. Paulo diz
claramente: eu sei em quem eu tenho crido. Eu estava no Brasil final do ano passado e fui a uma rua para comprar, uma rua famosa porque vende-se muitas bíblias de todas as versões, camisetas e todo tipo de produto que você possa imaginar relacionado à igreja. E ali havia uma camiseta que chamou muito a minha atenção, porque ela estava escrita assim: eu sei o que eu tenho crido. Falei, esse versículo não existe. Eu tenho certeza que esse versículo não existe. Eu cheguei para a pessoa da loja, mas que cara inoportuno, né? Cheguei para a pessoa, falei, você tem certeza que esse versículo... Não. Por que? Ele já olhou para mim assim, falei, porque o texto diz, eu sei em quem eu tenho crido. Para de ser chato, pastor. Pode falar, para de ser chato. Queridos, eu sei como eu tenho crido. Eu sei o que eu tenho crido. Alega a tua fé. Eu sei em quem eu tenho crido. Coloca como única regra de fé, fonte de poder, a pessoa de Jesus Cristo. Amém. Se não fluir daí, é filosofia. Não serve para mim. Não serve para mim. Amados, escutem isso aqui. Uma fé pequena é suficiente para abraçar um Deus grande. Uma fé fraca é suficiente para abraçar a um Salvador forte. Não pense que as coisas acontecem porque a tua fé é incrivelmente gigante. Você responde, crendo, às vezes suplicando, ajuda-me em minha incredulidade. E Jesus diz, pelo menos como um grãozinho de mostarda, creio, eu posso. Em quem eu tenho crido? Hoje as pessoas creem em todo tipo de Jesus que não existe. Pelo menos não o Jesus da Bíblia. Eles acreditam em todo tipo de Jesus. Hoje você tem pessoas no candomblé, na macumba, que invocam o nome de Jesus. Que é Deus. O mesmo Deus que condena todo tipo de bruxaria. Todo tipo de invocação a espíritos. Não conhecem as Escrituras. Erram não conhecendo a palavra de Deus. Mas eles não veem problema. Não vem problema em interceder a Deus por meio de outras pessoas. Eu vou falar com Deus por meio de Maria. Eu vou falar com Deus por meio dos santos. Jesus Cristo é o único caminho para o Pai. Não existe outro nome. Aí eles querem roubar de Jesus a supremacia. Os testemunhas de Jeová não acreditam que Jesus é Deus. Eles creem que Jesus foi criado por Deus, feito. Um pouco maior que os anjos, um pouco menor do que o Pai. Interessante que desde o nascimento de Jesus, escuta isso aqui, desde antes do nascimento de Jesus, desde pelo menos 700 anos antes do nascimento de Jesus, o ministério de Jesus já estava atrelado a sofrimento. Isaías 53:3. 700 anos antes do nascimento de Jesus, estas palavras foram ditas. Ele foi desprezado, foi rejeitado pelos homens. Um homem de dores e experimentado no sofrimento, tomou sobre si nossas enfermidades, foi traspassado, foi esmagado, foi oprimido, foi afligido, mas não abriu a boca. Foi como um cordeiro levado ao matadouro. Ele foi sacrifício expiatório pelos nossos pecados. Versículo 11 diz, depois do sofrimento da sua alma, ele verá a luz e ficará satisfeito. E pelo seu conhecimento, meu servo, falando do Messias, justificará a muitos e levará a iniquidade deles. E de fato, se você estudar a vida de Jesus Cristo, vai para Hebreus capítulo 5, Hebreus 5, versículos 7 a 9, nos diz que durante os dias de Jesus aqui na terra, Jesus ofereceu orações, Jesus ofereceu súplicas em alta voz, com lágrimas, àquele que pode salvar da morte, sendo ouvido por causa da sua reverente submissão.
embora sendo filho, com F maiúsculo, filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Eu vou repetir isso aí. Ele foi aperfeiçoado por meio de tudo que ele viveu. Jesus, sem lugar a dúvidas, era absoluta e imutavelmente perfeito na sua natureza como Deus. Mas ele também era homem. E a palavra de Deus nos diz, em Lucas capítulo 2, no versículo 52, que Jesus ia crescendo. Ele ia crescendo em sabedoria, em estatura, em graça. Jesus foi vivendo todos os estágios que o ser humano vive. Aliás, em Hebreus 5, no versículo 8, a palavra de Deus nos diz que ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ele se tornou experimentado no sofrimento em sua própria vida, sem pecado. No primeiro sofrimento que nós passamos, nós pecamos de múltiplas formas. Na mente, na intenção, no coração, no procedimento, nas palavras. Mas ele não pecou. E a palavra de Deus nos diz claramente em Hebreus 4 que ele foi tentado em tudo. Hebreus 4, versículo 15. Ele foi tentado em absolutamente tudo. Todo tipo de tentação ele passou. É isso que está escrito. Hebreus capítulo 12, versículo 2 e 3. O autor da carta diz: nós precisamos olhar para Cristo, o consumador da nossa fé. Escuta isso aqui. Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Quem suportou a cruz? Está falando de Jesus. E ele suportou a cruz por quê? E como? Qual foi a atitude? Qual é o adjetivo que vem antes? Pela alegria. E por que nos escandaliza quando nós ouvimos o apóstolo Tiago dizer assim: tenham como motivo de grande alegria quando vocês passarem por tribulações? Por que nos escandaliza quando Paulo diz, lá em Romanos, no capítulo 5, nos gloriamos também nas aflições e nas tribulações? Por que hoje essa mensagem escandaliza? Por que ela esvazia a igreja? Se a essência do próprio Cristo, a quem nós seguimos, nos ensina que ele padeceu e suportou tudo por amor, com domínio próprio e pelo poder do Espírito Santo. Não é exatamente isso que Paulo diz para Timóteo? Espírito de poder, amor e domínio próprio. E é interessante que no seu encontro, os meus filhos estavam assistindo o Superbook hoje, e justamente sai essa parte de Paulo, eu já peguei, criança, já comecei a falar de Paulo, eles olhavam. No capítulo 9, nós temos a conversão de Paulo. Nós sabemos que é uma conversão sobrenatural. Paulo estava perseguindo os cristãos. Era um personagem conhecido por todo aquele que seguia Cristo. Ao ponto que quando Paulo tem a aparição de Jesus no caminho de Damasco, ele fica cego e ele recebe direção para ir a um lugar onde havia um homem chamado Ananias, e esse homem oraria por Paulo, e ele voltaria a ver. E quando o Espírito de Deus fala com Ananias, quando o Senhor, lá em Atos 9, versículo 15, quando o Senhor diz para Ananias: vá, esse homem é instrumento meu escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis. Ananias, eu sei quem ele é. Mas Deus diz: eu vou mostrar a ele o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Se você lembra, o título dessa pregação é Aperfeiçoados no Sofrimento. Filipenses capítulo 1, versículo 29, Paulo diz a você, escuta isso aqui, e eu já vou terminar, eu já estou quase terminando. Escuta isso aqui. Filipenses 1, 29. Coloca aqui para nós. A vocês foi dado... Oi? O privilégio de não apenas crer, mas também de sofrer por ele. Eu quero perguntar a vocês: onde o nosso cristianismo se desviou no caminho? Onde?
Em que ponto nós começamos a crer num evangelho que tira isso aqui da fórmula? Quando foi isso? Em que década? Em que siglo foi isso? Qual é o evangelho que nós temos crido? Em quem nós temos, que Jesus nós temos crido? O Jesus do renascimento? Ou o Jesus das Escrituras? E só para lembrar um pouquinho, que você diga, falar é fácil, pastor. Só para lembrar a igreja e os que estão nos assistindo. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23 em diante, nos dá uma pequena pincelada dos sofrimentos que Paulo enfrentou. Ele foi encarcerado múltiplas vezes, açoitado severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebeu dos judeus 39 açoites. 3 vezes foi golpeado com varas. 1 vez foi apedrejado. 3 vezes sofreu com naufrágio. Passou uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Esteve continuamente viajando de uma parte a outra, não fazendo turismo, pregando o evangelho de Jesus Cristo. Enfrentou perigos no rio, perigos de assaltantes, perigos dos compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo de falsos irmãos. Sim, de falsos irmãos. Trabalhou arduamente, motos, trabalho difícil que produz grande cansaço. Ficou sem dormir, teve fome, passou sede. E muitas vezes ficou em jejum. Isso significa que teve vezes que ele jejuou porque ele quis, e vezes que não teve o que comer. Além disso, ele enfrenta frio, nudez. E diariamente, se até aí não é suficiente, diariamente ele enfrentava uma pressão por causa das igrejas que ele havia plantado. E as igrejas que ele não havia plantado também. Ele diz preocupação com todas as igrejas, porque as igrejas são de Cristo. Paulo, você é o cara, eu não presto. Pastor, eu não presto, eu sou lixo. Não é por isso que eu estou dizendo isso aqui. Não. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Nós temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Eu não passava de um morto fedorento em meus pecados, um imoral que rejeitou a Jesus Cristo. Eu não era mais do que isso. Um imoral, inconsequente, insubordinado, desobediente, grosseiro, egoísta. E ele fez de mim um pastor? Ele me chamou para um ministério e ele não pode chamar você? Passa de vaso de barro. O tesouro é o que ele depositou em nós. Esse Espírito que concede, o que concedeu a Paulo, o que concedeu a Jesus. Ele sabia quem ele era. Em 1 Coríntios 15, 9, ele diz, eu sou o menor dos apóstolos, nem mereço ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja que hoje eu cuido. Atos 22, 4, ele diz, eu persegui os seguidores do caminho até a morte, algemei homens, algemei mulheres e os joguei na cárcere. Atos 8 nos diz, no versículo 3, que Paulo devastava a igreja. A palavra é devastar. Ele desolava as igrejas. Ele invadia casa após casa, arrastava homens e mulheres e os jogava no cárcere. E a esse Deus chamou para ser o apóstolo Paulo. E ele escreve aos Romanos 8,17, se nós somos filhos, então somos herdeiros de Deus. Não tem como alguém como eu merecer coisa boa do Senhor. Ele me fez herdeiro, co-herdeiro com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos,
para que também participemos da sua glória. A igreja quer participar da glória de Deus, mas no primeiro sofrimento, ela treme nas bases e se derruba. Mas 7 anos, nós temos trabalhado aqui, para que você tenha bases firmes, sólidas, que você ouça e creia o evangelho verdadeiro. A decisão é sua, saindo por essa porta, se você voltará semana que vem, se você vai acreditar nessas palavras. Eu não posso fazer nada, nem sequer em relação aos meus filhos que estão ouvindo a palavra de Deus, mas eu oro noite e dia por eles, assim como nós temos orado por vocês. Um Paulo, e Deus levanta um Timóteo, porque ele já estava pensando em você e em mim. Ele não errou, nós não somos o que sobrou. Nós somos exatamente o que Deus escolheu. Por isso, Paulo diz, para mim, viver é Cristo. Morrer, lucro. Aliás, ele vai dizer, eu até queria partir e estar com Cristo. Eu queria, se eu pudesse, eu queria ir. Mas eu vou ficar, porque eu preciso servir vocês. E a palavra de Deus nos diz que Paulo era tido, lá em 1 Coríntios, a palavra de Deus nos diz claramente, em 2 Coríntios, no capítulo 4, Paulo era tido como alguém pobre, mas ele vivia para enriquecer a muitos. Ele diz, nós estamos vivos, mas somos sempre entregues à morte por amor de Jesus, por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. O grande apelo que Paulo faz a Timóteo, em sua angústia, em sua necessidade, ele vai pedir, Timóteo, traz a minha capa, porque ele estava com frio naquela cela. Ele vai dizer, Timóteo, vem me ver. Não tinha WhatsApp, não tinha videoconferência. Traz João Marcos, aquele mesmo que ele tinha falado assim, esse aí eu não quero seguir com ele. Traz ele, me é muito útil. Todos me abandonaram. Você ouviu o que eu falei? Ele diz, todos me deixaram, todos foram embora. Só está comigo Lucas. Alguns foram para o ministério, outros para nunca mais voltar. Demas, amando mais o mundo, me abandonou. É engraçado, porque na hora final de Jesus, ele puxa seus 2 amigos, aliás, seus 3 amigos, Tiago, João, Pedro, e ele diz, orem comigo só 1 hora, por favor. E quando ele volta, nem sequer 1 hora eles tinham conseguido vigiar. Sozinho. Paulo vai enfatizar esses pontos na carta. Ele não vai enfatizar sua necessidade, ele não vai dizer, tadinho de mim. Eu não merecia isso, como Deus é injusto. Esta carta não é escrita para dizer, vocês são todo um bando de falsos crentes. Vocês não merecem a graça de Deus. Esta carta enfatiza. Capítulo 1, versículo 14. Paulo diz para ele, guarda o evangelho que te foi confiado. Capítulo 2, Paulo diz, sofre pelo evangelho e aguenta firme. Capítulo 3, Paulo diz para Timóteo, persevera, não desista. E capítulo 4, Paulo diz, se você tem algo para falar, prega o evangelho. O resto guarda para você. Prega o evangelho. E o capítulo termina. Versículo 13, retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo da sã doutrina que você ouviu de mim. O que lhe foi confiado. Você vê no capítulo 2,
As palavras que eu te falei. Guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em você e em mim, Timóteo. Esta é uma carta de despedida. Ele despeja os seus desejos ali, mas ele está confiando o mais precioso que ele tem. Ele diz, esse evangelho, agora você vai pegar, e você vai pregar para todos. Você vai corrigir os que precisam ser corrigidos, com amor, mas com a verdade. Você vai ensinar. Talvez eu já não vou sair daqui, mas você vai continuar. E o tímido Timóteo lê estas palavras. Ele diz, você sabe que todos da província da Ásia me abandonaram, inclusive Fígelo e Hermógenes. Queridos, eu só quero falar uma coisa sobre esses dois personagens. Eu busquei por todos os lados para saber quem eles são, e me entristece o coração que a única menção na palavra de Deus dessas duas pessoas é para dizer que eles abandonaram alguém como Paulo. Eles abandonaram seu amigo. Eles abandonaram aquele que lhes ensinou. Abandono mata a alma de muita gente. Mas Paulo estava firme, pois ele diz, o Senhor foi fiel comigo. Eu quero pedir, diz Paulo, que Deus tenha misericórdia com a família de Onesíforo, porque muitas vezes ele me animou. Nós que somos missionários, às vezes o Senhor usa pessoas em diversos momentos, de diversas maneiras, para de formas às vezes inauditas nos animar. Isso nos faz um bem. Paulo diz assim, a família de Onesíforo me animou muitas vezes. E eu quero que o Senhor lhe conceda naquele dia misericórdia da parte dele. Misericórdia. Você sabe quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Você sabe como ele nos ajudou. E eu encerro lembrando das palavras de Jesus. Porque saiba de uma coisa, meus irmãos. Que Deus recompensa aquele que trabalha, não somente em prol da sua obra, mas que cuida dos que trabalham em prol da obra do Senhor, como se tivessem feito algo para si mesmo. Jesus disse em Mateus 25, lá no versículo 40, o que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. O que vocês deixaram de fazer a algum destes pequeninos, a mim deixaram de fazer. E isto são estes que irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. E assim começa a segunda carta de Paulo a Timóteo, uma carta de encorajamento e aperfeiçoamento no sofrimento. A igreja sempre sofreu. Sofreu por manter a pureza do Evangelho. Sofreu enfrentando a espada e derramando sangue para não negar o nome de Jesus. Nós estamos vivendo tempos onde logo mais ideologias vão começar a bater por essa porta e exigir que nós ou modifiquemos o que está escrito aqui, ou neguemos o que está escrito aqui. Hoje nós temos o benefício de poder sentar aqui e congregar livremente. Eu não sei o que amanhã depara, mas eu espero que quando esse amanhã chegar, assim como Timóteo, você esteja firme em suas convicções, em suas certezas em Cristo Jesus. Incline seu rosto. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por tua graça e tua misericórdia. Te agradeço por teu infinito amor e por tua preciosa palavra a nós exposta nessa noite. Senhor, eu peço que ela venha queimar, Senhor, no âmago, no mais profundo da nossa alma, queimar em nosso coração, e que ela possa gerar em nós convicções norteadoras, não somente noção, mas convicção, e que nós possamos suportar toda a tribulação, toda forma, Senhor, de sofrimento, porque estamos sendo aperfeiçoados
para sermos úteis na tua obra. Eu te agradeço em Cristo Jesus. Amém. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Espero que a ministração da palavra de hoje tenha sido bênção para a tua vida. O nosso desejo como igreja é que você e a sua família sejam abençoados em Cristo Jesus. Se a palavra foi bênção, ajude-nos curtindo, compartilhando e inscreva-se no canal da nossa igreja para que você não perca nenhuma das notificações. Se você perdeu a ministração anterior, vou deixar aqui para você. E se você quiser entender o contexto da série que estamos trabalhando, fica aqui também. Que Deus te abençoe.